Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos começar a aprender sobre filosofia contemporânea, né? Que é a filosofia das revoluções científicas, digamos assim, né? É o modo de virada das percepções estudantis, né? Das educações que eram um empreendimento da parte da sociedade que cuidava eh, de investigar os seres vivos e promover a comunicação na parte dessa administração social, da segurança da sociedade, né? A gente tem essa preocupação com a segurança da sociedade desde a Grécia Antiga, quando se começou a pensar em sociedade, né? No aumento populacional, na confraternização de povos, né? Que antes eram nômades ou viviam não viviam confraternizando a força de trabalho. E aí a gente pega, né, a pré-história não, a filosofia pré-socrática, né, que pensava na natureza, nas coisas, na criação do universo, utilizava muito de mitos, até que se começou a pensar em abstrair esses mitos a partir de uma sofisticação matemática, a intuição dos átomos, da água, das geometrias que eram exportadas pelos elementos da natureza, como plantas, como a observação dos seres vivos. E aí a gente tem a filosofia pós-socrática que utilizou, né, desses instrumentos para argumentar com certas atenções mais naturais, né, livrando-se dos mitos, digamos assim. Então você tinha alguns mitos, depois você começou a ter percepções da natureza, como o nascimento das crianças, como o pensamento da astronomia, das sucessões dos sóis, dos tempos, da natureza, e tudo isso foi auxiliando os pensadores a se relacionarem, comunicarem esse relacionamento com os detalhes que foram adquirindo matematicamente falando. Eh, e aí essa comunicação trouxe a decodificação da matemática para um plano imaterial, o plano das ideias, onde trouxe uma organização de células vetoriais que trouxeram para os seres humanos cerebelarem a organização desses conhecimentos e transpassarem para as gerações. E aí a gente chega na filosofia moderna. A filosofia moderna, ela utiliza, né, os pensadores dessas épocas, 1600 a 1900, é, na verdade 1400, 1500, a gente já tem o Renascimento, a Era das Luzes, o empreendimento de promover a educação a partir de gostos, esportes, prazeres. Então você tem as exportações, as atividades físicas com embasamento, com técnicas, aproveitamentos, tendências de fórmulas que garantem a exatidão
de fenômenos, os estudos de fenômenos, né? O relacionamento da química, o poder, a utilização do poder das transformações das matérias e desses vários testes de transformações de matérias, os efeitos da comunicação, os efeitos artísticos, né? As inseguranças, as seguranças trouxe para vários pensadores, filósofos, observarem e tentarem transcender essas observações apoiada aos reis a influência. Então você tem a influência de reis para mudarem os seus reinados, os seus princípios lógicos para apoiar construções que edificariam o poder da educação sobre as necessidades das sociedades, né? Dos reinados, digamos assim. E aí a gente tem pensamentos sobre a economia, pensamentos sobre as estruturas sociais, pensamentos sobre o indivíduo, né, fora da coletividade. Você tem pensamentos de Deus, né? O que Deus faz na sociedade, qual que é o papel de um Deus, qual que é o papel da política. Então a gente tem todos esses tipos de conhecimento e iniciações, né, de conhecimentos matemáticos, né? A astronomia vai ganhando mais peso até que chegamos na Revolução Industrial, na Revolução Agrícola, nessas revoluções que trouxeram garantias de empreendimentos potenciais, ou seja, receitas que trouxeram frutos muito bons no sentido educacional. E aí essas receitas passaram a valer milhões de reais porque essas receitas fizeram-se escalas e foram adiante sendo culturadas, né? Costuradas entre os países, entre as relações de países, né? E aí a gente chega na filosofia contemporânea, que é uma filosofia que traz para nós os pensadores que vão refletir as ciências, né? O que que elas constroem, o que que elas asseguram para nós, qual que é a qual que é a necessidade de um ser humano se alimentar dessa fórmula de viver em condição de sabedoria sobre as ciências, qual que é a cobrança política e social que categoricamente hierarquifica, né, hierarquiza esses seres humanos sobre o poder das educações, sobre o poder das escolas, sobre essas ofertas que são pagas hoje em dia, dependendo dos países, pelas pessoas, né, pelos trabalhadores, né? Então vamos agradecer aos trabalhadores a essas disposições e vamos agradecer a chance de nos tornarmos um trabalhador também, aplaudindo, de certa forma, e aprendendo a filosofia contemporânea a partir das luzes que gavetam, né, que guardam em gavetas, digamos assim, gavetas de autoridades, de autores que representam para nós um conjunto, até então, da filosofia contemporânea, né? Então vamos lá. Agora que a gente já falou um pouco sobre essas passagens de pensadores e filosofias na construção
vocação educativa de liberar essas informações para a nossa sensação de querer alguma coisa, de esperar, de ter esperança em saber alguma coisa sobre o passado, para a utilização e aperfeiçoação do presente, porque a gente precisa saber de onde vêm as coisas, né? E de onde vem tem suas histórias também. Para tudo isso acontecer, teve muitos problemas. Na verdade, a gente tem problema o dia inteiro, a gente passa. Nenhum problema é cessado. Todo problema gera muitos mais problemas. Só que a gente tem a impressão de que a gente é fora dessa, se livra da ciência, entre aspas, quando a gente acredita que chegou na resolução de um problema. Só que aquilo é um instante em utilização artificial de uma resolução, porque a gente está num universo infinito, que é o universo que descende a pesquisa, descende a vida. A vida, ela é infinita até que digam que não, porque a vida continua a partir da nossa descendência. Então, tudo que a gente tem agora é uma ideia finita de uma indexação de instantes de resoluções. Só que a gente sabe que essas resoluções elas constroem muitas muitos problemas. Só que às vezes a gente desvia esses problemas, né? Como se a gente colocasse, se a gente tivesse uma fonte, apertasse nessa fonte, tentasse tapar a fonte assim, ó. Sabe quando você tem uma mangueira jorrando e você faz assim? Aí você tem a sensação de que fechou, mas ela tá jorrando muitas partículas de problemas para todos os lados, porque o problema ele não cessa, porque a vida ela é um eterno problema para quem vive dentro dessa sociedade. Quando a gente chega num potencial de se sentir bem diante do problema, a gente aceita o problema, a gente aceita essas condições e acredita que está tudo bem e vive livre, né? Como se a gente vivesse livre e apreciasse o tudo nesse presente. Isso é o melhor estado da arte. Eu não sei se é o Nirvana, né? Mas para mim esse é o melhor estado da arte. E acordar todo dia para tentar alcançar esse estado é o que nos faz acordar. Tem muitas pessoas que atingem esses estados beijando na boca, falando, olhando para alguém no universo, pensando em alguém, pensando no filho, pensando nos gatinhos, pensando na esperança de poder viajar. E aí, quando eles querem chegar nessa liberdade, eles acionam essa imposição lógica, esse ponto de resolução, né? Esse ponto de resolução nas vidas. E todos nós acordamos por esse ponto. A gente está em pontuação, né? Não é à toa que muitas pessoas caem em depressão por conta de momentos de eminência pontuais, né? Quando você, em uma narrativa de participação, é condenado com pontos abaixo das médias, das expectativas, você se frustra, porém, você às vezes não leva em consideração o potencial finito que aquilo tem na consideração, porque é você que é o dono da consideração desses pontos que tentam fazer as resoluções para o seu universo,
continuar em paz. Bom, sabendo disso, pesquisando isso e gozando disso sobre os aspectos artísticos, né? A gente tem essas relações e a educação, ela é uma fonte disso. Todas as pessoas que passaram na educação, elas, com o passar do tempo, aprenderam a gostar tanto e trouxeram para nós esses personagens que nos remontam a épocas e a estilos de pensamento que fluem sobre a perspectiva de consideração de época e essa adequação teórica para detalhar todos esses essas repartições de entendimento, né? É como se a gente tivesse uma mãe natureza que transforma para nós, transporta para nós em suas atividades um dicionário que se configura com o passar das vidas que se vêm a ela e a pesquisam em relação. E aí a gente tem todas essas anotações que a mãe natureza trouxe para nós no nossas perspectivas de compassar detalhes adiante. Então a gente tem todos esses períodos e engana-se você que acredita que fulano de tal, autoridade de uma época, filósofo, você estuda é uma pessoa. Ele não é uma pessoa, ele é um personagem que personifica para nós uma autoridade de fluxos de informações de uma época. Não é uma pessoa, porque existe a liberdade de desconsiderar a pessoa para elevá-la a um personagem que categoriza os boatos entre nós, as comunicações, de colocá-lo em um plano de aprender sobre o foco dessa luz de trabalho, porque ninguém trabalha sozinho na revelação dessas dessas perspectivas em nossa realidade de educação. Ninguém trabalha sozinho. Se é um mérito para uma pessoa, é para você lembrar que existe um nome, uma pessoa ali, uma entidade máxima, um semelhante a você, que se desimporta em personagem, em autoridade, para guardar, para assegurar aqueles valores em sofrimento, porque você só consegue conceber a força, a esperança, os substantivos abstratos dessa engrenagem quando tem um semelhante a você. Então, vamos lá, vamos estudar esses personagens e quem sabe não colocá-los em cena na nossa performance artística para aprendê-los em encenações, né? A gente está falando dos filósofos contemporâneos. Contemporânea. Então, aprender é basicamente encenar. Vamos lá? Se você falar comigo assim, Abner, cara, você vai ensinar aí, você é meio lento, você é skill, mas eu quero aprender, cara, eu quero aprender. O que que eu tenho que fazer? Aprender, aprender é imitar. Só que quando você vai imitar algo que está em um livro, algo que está escrito, você precisa de imaginar o artista. Porque quando você olha para o seu pai e você imita ele,
Você está aprendendo dele a se desenvolver o que ele aprendeu na sua linha de processamento, de operação, com base naquilo que você vê e imita do seu pai. A imitação, ela é um processo de aprender. Você fala, peraí, mas eu vou ter que imitar esse cara? Se você quer aprender o que ele aprende, o que ele ensina, você precisa encenar a aqueles modos de operação que ele desmarca saber. Agora, nem tudo a gente precisa saber. Depende do problema em condições, né? E as condições de saber, beleza? A discussão aqui é porque às vezes esses personagens que a gente vai ler, que a gente vai investigar nessa playlist de filosofia contemporânea, a gente não tem eles vivos. Eles são personagens. A gente, para imitar eles, a gente precisa de organizar encenações com base nos escritos e a gente precisa retroprojetar uma imaginação e encaracterizá-la no nosso fluxo de processamentos de dados para, quem sabe, aprender um pouco daquilo que eles têm a ensinar sobre essas considerações. Então é isso. Para você aprender, você tem que imaginar o artista e imitá-lo, fazendo uma cena. E aí tá a cena que vai te aprender num comportamento que vai dizer com confiança e familiaridade de que você aprendeu. O que que é isso? Isso aqui é uma notação. Aprender então é a gente pegar aqui, ó, fazer isso daqui e passar isso daqui e puxar, né? E aí quando puxar a gente vai ter um nó aqui, ó. Não é mesmo? Bom, voltando adiante, a filosofia contemporânea se desenvolveu a partir do final do século XVIII e tem como marco a Revolução Francesa em 1789. Note que a chamada filosofia pós-moderna, ainda que para alguns pensadores seja autônoma, foi incorporada à filosofia contemporânea, reunindo os pensadores das últimas décadas. O contexto histórico. Esse período é marcado pela consolidação do capitalismo gerado pela Revolução Industrial Inglesa, que tem início em meados do século XVIII. Então aqui a gente coloca o capitalismo como um marco, né, na pós-revolução francesa. E aí a gente já falou, mencionou que a gente tem revolução agrícola, revolução industrial. E o que que essas revoluções trazem? Elas trazem receitas de, eficiências. Então, esse é o nome que nos empreende, né? São receitas de eficiência que geram capitais, porque as pessoas elas vão ficando inteligentes em repetir aquilo que eles aprenderam. Opa,
Elas ficam inteligentes em repetir. Ó, vamos melhorar isso aqui, né? Aí, ó, elas ficam inteligentes em repetir tan, 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 aquilo que elas aprenderam. E aí, nessa repetição, olha só que legal, né? Nessa repetição, elas elas conseguem destacar aonde elas precisam ou podem se tornar eficientes a partir da pesquisa. Então, isso é o que dá para nós essa consideração. Elas começam a olhar entre cortes de eficiências. Então, elas começam a investigar os processos para gerar pesquisas sobre a possibilidade de criar uma cadeia de eficiência para aquele processo. Tudo isso traz para as pessoas torcidas, né? Comemorações, torcidas, revelações, poderes que você inimaginava. Hoje em dia você imagina em um consultório, num consultório psicológico, psiquiátrico, sentado sobre um aprendiz desses fenômenos, desses saberes, tá? Então você tá lá no consultório, beleza, e fala assim: às vezes eu tenho a impressão de ser visto por pessoas, por coisas que eu não tenho noção. E aí você observa, aí você vê o seu filho falando isso, você falando isso, a sociedade falando isso. Durkheim apresenta para nós o suicídio que comuna disso. E o que é isso? Isso é a busca incessante por torcer e ter eficiência dos processos. E aí você tem carros, estradas, tratores de todos os tipos, prédios altos, você tem arquibancadas e televisões smarts, telefones, você tem é, você tem cidades super de primeiro mundo, você tem é, coisas que funcionam que você nem imaginava, você tem aviões, você tem ferramentas hipercalibradas. Só que do outro lado, para equilibrar isso tudo, você tem doenças inimagináveis que matam. Opa, você tem câncer de mais de é, milhões de estados de artes possíveis. Agora você tem a ciência falando que você tem trilhões de células, cada célula possui uma vida, e aí você tem também a viagem para o futuro a partir de perspectivas artísticas. Você tem a ideia de buraco negro, a teoria de cordas, você tem os loops temporais, você tem a previsão de um futuro. E aí você nunca está satisfeito, porque isso vai se tornando insignificante quando você sabe e quando você apronta esse saber para o seu sentido marcar sabedoria na sua rede intelectual. Porque a simplicidade ainda continua sabendo muito mais o sentido do certo do que toda essa complexidade em função de uma eficiência
considerada, não real. A realidade, ela é muito mais simples do que toda essa artifício de consideração intelectual que o homem usurpa para fazer capitalismos sobre as suas comunhões sociais. Isso vem da arte dos territórios de arenas sociais. Isso vem de mineirões, digamos assim, né? Estádios. Os estádios que transbordam esse estilo de vida e os fazem torcer em função dessa participação, desse particípio comunicativo que te faz manter em roda, em plano de participação, nessa torcida. Na verdade, nós todos hoje em dia poderíamos ser os ricos, todo mundo poderia ser rico, poderia estar esbanjando tudo que. Por quê? Porque a gente está falando de uma arte de consideração, né? Às vezes a simplicidade que a gente vive hoje já é tão rica que a gente coloca pesos na perspectiva da eficiência para desfazer, desmantelar nossa riqueza. Então a riqueza das nações ela veio se perdendo para para um fluxo de informações, de créditos informativos. Hoje os donos de empresas ficam pensando assim: quantos eu ajudo mais que o outro? Ajudar, né? Ajudar. Será que ajuda mesmo? Né? A gente tem essas considerações. Nós estamos juntos, né? É, realizando um evento ou nós estamos recebendo ajuda? Eu estou me sacrificando em uma empresa para conduzir, né, intermediar por uma receita de aprimoramento e pesquisa, isso e aquilo, ou eu estou sendo ajudado? Porque aí a gente está derivando a informação, né? Bom, então isso aqui é a modernidade, né? Essa forma eh, de filosofia no contexto contemporâneo, que é a virada, né, da sociedade. Então, aliando toda a filosofia moderna, que a gente tem o Descartes, a gente tem Rousseau, os matemáticos, Galileu Galilei, astronomia, a gente tem todas essas sequências de organização de entendimento e pesquisa, mas muito pouco preocupada com o capitalismo em si, mas sim para as relações comerciais capitalistas entre os indivíduos e a coletividade. Agora que a gente tem a eficiência em campo e a torcida e a pesquisa e a consideração da inteligência, a gente tem cofres, a gente tem cofres de saber. E agora saber não é uma coisa para ser propagado. Agora saber é deve ser protegido. Saber precisa de segurança, né? Nem todo agora atualmente nem todos podem saber. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se todos souberem a receita de fazer refrigerante, a indústria do refrigerante vai passar a não ser necessária no mercado. Se todos souberem fazer detergente,
a empresa de detergente não vai ser necessária. Se todos souberem fazer lâmpadas, né? Ou né, sei lá, tem um vizinho seu que faz lâmpada e tal. A indústria ela não vai precisar de ter essas lâmpadas. Então a gente tem receitas e a gente tem, né, toda essa edificação que vai além de, né, a gente tem é, acessórios complexos hoje porque a gente tem linhas de montagens, né? Ok, a gente tem essas linhas de montagem. Só que a gente também tem um eco de dependência falando da influência que essas corporações, esses complexos armam. E a gente também tem um sacrifício aí. Só é contratado, né? O seu filho só vai ter dignidade, só vai ter ascensão na hierarquia se ele obedecer o que essa empresa espera e aplica-se, né? Querer a partir da sua receita de edificação. Então, a liberdade privada acabou. Você não tem privação. Você, você só vai conseguir alguma coisa se você se sacrificar para ser uma representação daquilo que a receita quer. Você não tem liberdade. A liberdade você até tem, mas ela é dificultada porque você tem que entrar na competição para ser elevado a esse mercado e entrar nessa roda, nesse jogo, o que torna a vida uma operação matemática, não uma relação. A gente antes vivia uma relação e agora a gente tem uma operação. Você já deve estar cansado de ver crianças sendo operadas para serem atores desde cedo, jogadores de futebol desde cedo. E elas são operadas, elas não são relacionadas a isso. Elas não vivem uma relação com isso, não tem amor. É um ódio atrás de um ódio que cria uma semente de superação frutífera. E aí aquelas jogadores, aqueles apresentadores que você tem, né, artistas, isso e aquilo, são nada mais filhos do fruto do ódio dos interesses capitais, das operações capitais. Isso não é nenhuma relação. A relação ela é muito mais harmoniosa, ela é muito mais precisa, ela é muito mais saborosa. E a ela ninguém compra. Não existe nenhum poder no mundo que compra uma força assim. Não há nada que se compara a isso. Vai por mim. O que a gente tem na mídia em exposição é o pior do pior que a gente tem artisticamente falando, né? A arte pura e simples, ela é muito maior do que isso. Ela amortece, ela nos leva para um outro plano muito mais leve do que é assistir essas artes. Vai por mim. Filosofia consegue te levar a entender isso. Vamos lá para o contexto histórico. Então, a gente fala que a gente tem esses cofres de saberes que guardam receitas. E receitas hoje em dia são as formas de produção. Produção de produtos que são elevados. Hoje em dia você vai nos supermercados, você assiste os supermercados pelos YouTubers, né? E você vê que todos os supermercados
seguem o mesmo gênero de trabalho. Aí você fala comigo, cara, isso aí é eficiência. E eu falo com você, isso aí é eficiência. Isso é a filosofia contemporânea mostrando para nós que é a eficiência do gênero e da reprodução das cadeias comerciais, né? Isso é um trabalho nobre, né? De quê? A gente fala de carga, né? Se você colocar um indivíduo aqui, ó, e fazer assim com ele, você vai ter, ó, a sombra aqui, ó, uma carga, uma, uma régua, né? Que tem as medidas para serem impostas, né? Então a gente realmente está num buraco, né? Num buraco de medidas humanas, né? Aí tudo isso tem os seus conjuntos aqui, ó. Você pode mexer com isso para cá, você pode mexer com isso para cá e vice-versa, né? Mas espera lá, vamos continuar aqui. Contexto histórico. Ahn, Esse período é marcado pela consolidação do capitalismo gerado pela Revolução Industrial Inglesa, que tem início em meados do século XVIII. Com isso, torna-se visível a exploração do trabalho humano, ao mesmo tempo que se vislumbra o avanço tecnológico e científico. Então, isso aqui, ó, irriga para as sociedades, né? Depois da liberação dos escravos e das variações de perfis de relacionamentos lá em meados no final do século XVII, né? A gente tem aqui agora a, né, o capitalismo ascendendo, né? Tem a exploração do trabalho humano. Isso tudo é pauta, né? Então o filósofo, ele tem esses pontos aqui de impressão, ó. Capitalismo, esse sistema econômico que começa a convergir e fazer as torções humanas, as extorsões de eficiência e processo. Cara, uma coisa que você se percebe, né? Os camponeses, dos camponeses para as pessoas que vivem na cidade. As pessoas elas acordam como máquinas, vão para a cozinha, tomam seus cafés, a, a, bombeiam o coração assim, né? Fazem as suas operações assim para elas acordarem, para terem coragem e vão para os seus processos operacionais no trabalho, né? E todo dia é essa mesma sintonia, essa mesma esperança, porque elas vão ter uma férias, vão tirar férias e vão pegar os seus dinheiros e vão se exibirem em praias, em cidades avançadas, comendo coisas super interessantes que não tem nas terras delas, que as mães e os pais delas não fazem. Elas vão utilizar e usufruir de vários encantamentos capitalistas para poderem serem apresentadas e miradas nos olhos dos amigos, digamos assim. Elas vão pegar o seu dinheiro e vão se descansar trabalhando para serem vistas pelos seus companheiros na luz das dos turistas, das rimas turistas. E você vê que já tem até um processo rítmico de ajuda das pessoas que são rimadas,
se processam criando óperas de turistas. Então você já conhece um determinante turista na sua linha de processamento. Acordo, vou para o trabalho e tá, vou lá, faço meu trabalho, relaciono com minhas operações, que são operações, não são relações trabalhísticas, são operações capitais, sempre querendo ganhar mais. A gente se reúne, senta na mesa e diz assim: "E aí, o que que a gente pode aqui, ó, torcer, pesquisar para poder ganhar mais? Eu quero eu quero os dados", né? Já dizia o seu patrão. Me dê os dados. E aonde eu devo investir? Quero ganhar mais, quero abrir uma outra empresa, quero fazer propaganda. E aí você vai ajudando essa operação e não relação. Isso não tem nenhuma relação. Ah, e aí, poxa, ah, não é querendo tirar eh, a beleza de algumas operações, não, mas existe um lixo, uma tendência humana de, digamos assim, você tem uma tendência de, como é que fala? Ahn, Hoje em dia a gente tem uma tendência de descartar, mas não é aquela coisa do filósofo Bauman, não. É a obsolescência programada, né? Essa que é a palavra, a obsolescência programada pelas, pelos capitalistas, pelos torcedores de voltas, né? Então, essa obsolescência, ela faz com que as pessoas, ah, sei lá, elas se acomodem com esse estilo, né? Essa obsolescência. Ah, e aí, poxa, quando você tem as coisas em obsolescência, você não fica nem com vontade de tentar se relacionar a elas. Eu vejo as pessoas tentando aprender instrumentos musicais. Se eu dissesse para elas que o instrumento custou muitas vidas, custou, sei lá, R$ 1.000, né? É pouco, né? Se falar que esse instrumento custou R$ 10.000, isso é aumentar os valores, mesmo que não seja isso, né, na consideração capitalista, a pessoa ela ia ter outros olhos. Ela talvez ia tentar se relacionar. Agora, quando eu falo que o instrumento é barato, todos podem ter, a gente baratia o posicionamento de um possível relacionador. O relacionador, ele é como se fosse uma pessoa que é formada naquilo. Ele tem bases para poder aceitar e se destituir em função da relação. Agora, é, um, um, um operador, não. O operador, ele tenta se manter afastado. Ele só apenas vai fazer assim, ó. Esse é o operador. Então, o operador é esse daqui, ó. Agora, o cara que se relaciona, ele faz assim, né? Então existe uma diferença
desses profissionais e dessa cultura capitalista, onde a gente vê facilidades, porém a gente corta muito relações. E relações são aquilo que nos produz o melhor, o que nos extrai o melhor daquilo que nós podemos dar, né? Então, uma pessoa que vai comer uma comida, quando ela se relaciona com o processo de comer, cara, pode ser a comida que for, né? Ele vai ter uma boa alimentação. Ele vai louvar aquele alimento, ele vai extrair sabor, essência, verdade. Ele vai configurar o seu organismo a partir dessa narrativa, dessa descrição de se alimentar. Ele vai ter percepções na vida que ele não teria se ele se relacionar com essa comida. Agora, quando o camarada ele vai processar uma comida, cara, ele perde o tempo. Aquela comida não alimenta esse cara não entende o que é alimentar e esse cara apenas se prepara para cagar. Cagar é a esperança desse cara. Porque no processo de cagar, ele pode ter uma relação também consigo. Só que vai saber, né? É difícil. Difícil se o cara não. Se a gente vive numa sociedade dessa. Então, vai aí, né? Tem esses detalhes. Com isso, torna-se visível a exploração do trabalho humano e, ao mesmo tempo que se vislumbra o avanço tecnológico e científico. Neste momento, são realizadas diversas descobertas. Destacam-se. Então, aqui, nós vamos extrair descobertas assim, entre aspas, né? A gente vai extrair aqui, ó. São edificações, né? São complexos montados pelos estudantes, né? Pelas faculdades, pelos estudantes, pelos entendimentos e relacionamentos de eventos para poder, né, construir entendimento a partir dessas fontes de perspectiva, né? A eletricidade, a observação dos fenômenos naturais trouxe o conhecimento dos metais e das relações dos metais com as forças químicas, né? Por exemplo, o transporte de íons. E aí observou-se que esse transporte ele tem potencial a partir da superfície e da quantidade de ionizações que tem, por exemplo, sais que tem diluídos em uma água, né? E aí você tem o potencial elétrico, né? E essa eletricidade, ela é um movimento de partículas que foi sendo domestificado a partir da utilização de matérias e de receitas materiais. Para quê? Para ser vendido sobre força de trabalho humana. Então, isso aqui, ó, nada mais, nada menos é, é o investimento em uma bolsa de valores, né? Em um arrecadamento de dinheiro social. A sociedade ela vai fornecer sobre, sobre caráter utilitário a eletricidade na melhor forma possível que a sociedade puder oferecer, mas isso vai ter um custo e esse custo vai ser para os cofres públicos, né? Qualquer lucro com eletricidade vai para o cofre público, para a política, para a sociedade que ali lucra com isso, né? Entre aspas, né? Petróleo e do carvão, né? O conhecimento do petróleo em relação
com motores, né, com utilizações para receitas, para relacionamento de matérias, você tem várias receitas que derivam de petróleo e do carvão, né? Tudo isso é um bem capital para transportar o estilo de vida das pessoas, né? Então você tem a utilização de materiais para construir, né, motores, para construir produtos derivados do petróleo. Hoje em dia a gente está super cheio disso. A gente está tão cheio disso que a gente reinventa isso. Existe uma reinvenção, um processo de reinventar o começo da utilização disso. Invenções da locomotivas, né, todo esse papel de luxos, luxos do caminhar, né? Hoje em dia, você, né, nos dias atuais, você fala, se você fala assim que um serviço não tem carro, que a família não tem carro, as pessoas pensam assim, mas como é que vai para o hospital? Mas como é que vai fazer isso? Precisa de carro. Como é que vai fazer as compras? E você não tem qualidade de vida? Como que vai, né? Olha só como que é a dependência por esses produtos, por essas fases de contrato, de aplicações, de, de empreendimentos comerciais, de empreendimentos materiais, né? Então, às vezes, isso molda o pensamento humano e a social. Você tem mulheres, você tem famílias chorando porque a rua das casas delas não é asfaltada. Precisa asfaltar. Viveram mais de 2000 anos sem asfaltar. Só que agora precisa porque precisa, não pode esperar. Choramos todos os dias quando chegamos em casa e percebemos que a rua das nossas casas não estão asfaltadas ainda. Quando é que vão asfaltar? Porque se eu quiser um veículo, eu vou lá e compro. Mas o asfalto não é simples assim. Seria simples se eu tivesse mais dinheiro do que eu tenho, né? Mais poder. Então tem todas essas. Tem questões assim que abalam as famílias e as formas de pensamento. A intelectualidade sendo sacrificada pelas mordomias convencionais, aqui, ó, automóveis, aviões, telefones, telégrafo, fotografia, cinema, rádio, entre outros. Se eu te dissesse hoje que a sociedade já foi feliz sem isso, você não acreditaria, porque você já dobrou o seu cérebro em configuração, você já nasceu com o cérebro configurado em acreditar no poder de sobreviver com a segurança de que no final a gente vai ter tudo isso. Então você está na corda da segurança de não faltar isso, tudo isso, né? Então a gente percebe que isso aqui é tudo uma derivação da garantia da eletricidade entre nós, né? Da garantia do petróleo entre nós, da garantia do capital e das várias performances de autoridade política regulando em leis esse condomínio administrativo desses serviços, né? Desses trabalhos. Bom, toda a natureza é bom, não existe nada ruim. O problema é a divisão, a administração, porque existem divisões que não nos deixam relacionar, só nos deixam operar.
Então eu já vou deixar bem contrastado aqui, ó, e esse que é o fundamento da perspectiva filosófica que eu estou utilizando como acessório para explicar, para aprender a filosofia contemporânea. A gente tem o relacionamento, que é uma progressividade, ou a gente tem a operação, que é uma dependência. Então a gente tem um lado progressivo e aqui a gente tem um lado dependente. A operação ela é dependente. O relacionamento ele é progressivo. Aqui a gente tem uma escada, né? Tem uma escada. Não sei se eu desenhei bem essa escada ou não. E aqui a gente tem uma dependência. Dependência que a gente tem uma escada. Bom, continuando então. As máquinas substituem a força humana e a ideia de progresso é disseminada em todas as sociedades do mundo. Então, a gente está falando do século XVIII. E nesse século aqui, ó, começa a substituição. As máquinas começam a substituir a força de trabalho. Só que a gente percebe que essa substituição ela é uma consideração, né? Você tem a consideração dessa substituição porque existe um alívio dos operários. Só que os operários, eles têm que construir essas máquinas, eles têm que instalar essas máquinas, eles têm que aprender a utilizar as máquinas, eles precisam garantir o funcionamento das máquinas, eles precisam pesquisar inovações para essas máquinas. Então tá vendo aqui, ó, existe uma curva que se você for ver, sempre volta na criação de máquinas. Então, para aqueles que esperavam, é, para aqueles que esperavam uma cessação de trabalho, foram enganados, né? Porque sempre vai ter trabalho, ele só vai ser substituindo, né? A manha tá aqui, ó. A palavra aqui que tenta esconder é isso, a substituição. Bom, mas, né, existe um problema, né? Existe a desconsideração, né? O desvalor, a desvalorização da corrente humana. Então, você tem um lado de desvalorização humana que começa a surgir aqui, ó. E essa desvalorização humana vai fazer com que os seres humanos se afastem. E esse afastamento vai durar tempo, né? E esse tempo vai fazer com que a sociedade produza argumentos para o afastar. E esses argumentos vão se tornar produtos do afastamento. A gente tem, né? Produtos do afastamento, a gente tem uma coisa que a gente chama de tecnologias, né? Então, tecnologias. A gente tem essas tecnologias que, que de certa forma são competições.
Aí você vai dizer, cara, eu nunca imaginei que tecnologia era competição. É claro, ué. Ué, ela esconde esse gene. Então, você acha que você não compete com as pessoas? Você acha que você não tá jogando? Você acha que ninguém tá de olho nos seus lances? Cara, a tecnologia ela é competição. Ela é uma competição que tenta esconder o gene da competição, porque o gene da competição, esse Eugene, seu gene, seu gene que urgente, que urgentemente o seu lado competitivo estraga tudo, estraga toda a poesia da administração de um relacionamento, mesmo que seja um relacionamento à luz dos processos, das operações aparentes. Então, tá aí, né? Nós vivemos nesse contraste, né? Eu tô aqui falando com vocês, mas eu não estou isento de, em dados momentos, estar operando e em dados momentos estar relacionando, entende? É uma briga que emana de mim sobre a minha relação com os processos modernos, né? Modernos não contemporâneos, né? Com os processos que a gente tem até então elevado nas considerações rítmicas desses diálogos filosóficos, dessas linhas de raciocínio que vivemos nos dias de hoje, né? Então, é isso. Então, vamos ver aqui. Por conseguinte, o século XIX reflete consolidação desses processos e convicções ancoradas no progresso tecnocientífico. Então, essas tecnologias começam a ganhar as faculdades, as lojas, os as faculdades elas levam para todos os campos e pessoas envolvidas. A gente tem que tecnologias são competições e tecnologias em competições armam-se das faculdades e criam receitas mercadológicas competitivas. E aí a gente surge o ser humano, a força de trabalho competitiva. Então você já viu imagens da Revolução Industrial? Vamos ver se a gente tem algumas imagens aqui legal. Então tá vendo como que é a Revolução Industrial? Ela reúne máquinas e trabalhadores da sociedade associados em escalas de trabalho. Agora, se eu pegar para você aqui, ó, é uma coisa interessante para ser pontuada. Se a gente vê, né? Deixa eu pegar aqui, ó, avaliação da força de trabalho. Trabalho. Vamos ver se a gente acha. Da força de trabalho, revolução industrial. Ver se a gente tem alguma coisa aqui mais. Hum, preciso de um vídeo mais antigo. Vamos ver esse aqui.
Aqui, ó, isso aqui é nos primeiros, no começo da Revolução Industrial, né? A gente tem o empregador avaliando o funcionário, né? Só que a gente tem uma perspectiva, né? Deixa eu ver aqui, ó. Avaliação da força de trabalho ao Taylorismo. Ver se a gente acha alguma coisa. Taylor, Ford, é, o Toyota, né? Eles começaram a fazer pesquisas no campo da força de trabalho, do lado da competição, para ver, né, quais eram os funcionários mais eficientes e começaram a premiar os funcionários mais eficientes e pesquisá-los a partir das suas eficiências, ou seja, qual que é o tempo que o funcionário leva para montar alguma coisa, né? O quão é seguro para o funcionário trabalhar nessa área? Como que eu faço para ele fazer mais rápido? Velocidade, né? Então, as eficiências que do indivíduo começaram a ser utilizadas como influência para esse indivíduo se traumatizar, né? Então tem muita gente que tira a culpa dessas progressões, na verdade, dessas fontes, mas existem muitos traumas por eh, pelas individualizações, pela individualização, perspectiva da competição que buscava que buscava eh, que buscava essas forças de trabalho, né? Essas medidas, né? Essas medidas capitalistas, né? Essas medidas da Revolução Industrial. Então essa competição, ela traz esse desencanto humano, né? Existe um desencanto pelo trabalho, né? Desencanto pelo trabalho e existe esse trauma, essa dor que vai culminar em revolução das máquinas, né? Que é é uma revolução das máquinas, é um movimento fabril, o a gente chama de é, não, como é que é? Como é que é? Revolução. Não, como é que é? O contra movimento contra as máquinas. Que gerou o ludismo, né? Ludismo. O ludismo, um movimento operário que ocorreu na Inglaterra no início do século XIX durante a Revolução Industrial. Então, a gente tem o ludismo aqui sendo comentado, né, um pouco da contemporaneidade, né? Vamos escrever aqui, ó. O ludismo, ele entra abraçando aqui, ó. E o ludismo, ele tá, né, ele entra nesse processo estudantil das forças de trabalho pelo Taylor, pelo Ford, pelo Toyota, que são nomes que dão a estruturas, né? É, é, Toyotismo, Fordismo e Taylorismo. É,
sistemas de produção. Então, são os sistemas de produção. Então, sistemas de produção são esses nomes, né? São os nomes para esses desenvolvimentos, né? Com as máquinas e com as receitas que valem dinheiro. A gente já viu, a gente tem nos Estados Unidos é, vários desses empreendedores de modelos de produção ah, fabricando, utilizando essas formas de produção como exemplos para poderem se enriquecerem vendendo sucos de frutas, vendendo carros, vendendo construções de casas, produtos, né? A gente tem o estilo de vida americano, né? Off life. Como é que é? Não é o off life, estilo de vida americano. Way of life. Então a gente tem essas propagandas, né? O way of life, que é o estilo de vida americano. Vamos ver aqui, modo de vida. Então a gente tem umas estruturas, né? Modos de vida americano que foram protagonizados numa época da Revolução Industrial que os seres humanos eles estavam nessa competição. A gente tem a época da. Vamos escrever aqui, ó. Ludismo, way of life, que é esse estilo de vida americano. Você tem as casas. Vê? A gente tem várias casas em série. Casas em série. Produção, né? Produção de casas. Vê se a gente tem aqui. Germinadas. Estados Unidos. Puxa, a gente tem, né? Vamos tirar esse aqui, ó. Então a gente tem esses tipos de construção aqui, ó. A gente tem bairros, né? Nos Estados Unidos. Vamos ver aqui, ó. Bairro dos Estados Unidos da América. Olha só. A gente tem esse tipo de residência, né? Vários bairros com casas prontas, né? Casas ah, produzidas por um sistema de produção. Então a gente tem, né, way of life, o estilo de vida americano. A gente tem as casas em série, produção de casas, né? O que mais? A gente tem os produtos em séries agora, produtos que são desenvolvidos nessa base de raciocínio. E desses produtos a gente tem muitos fármacos, a gente tem muitas drogas que foram sendo legalizadas ao longo de anos para servir a esses sistemas de produção, a essa incorporação de receitas sociais, de modos de vidas, né? Os modos de vida é, que estão nesse projeto, né? Vamos ver aqui. Casas, Way of Life. Acho que eu tenho que pesquisar aqui, ó. Homes. Ah, aqui, ó. Então achei aqui.
São casas que possuem possuem o seu interior super pensado, né? Aqui, ó. Todas as coisas estão nos seus locais, né? Way of life. Não, não é isso, não. Então, essas figuras que eram utilizadas para serem injetadas psicologicamente nos seres humanos sobre as mídias e todas essas perspectivas de Guerra Fria, aqui ó, Guerra Fria. A gente tem essa perspectiva de Guerra Fria também. A gente tem todas essas questões, né, industriais. Ah, a gente tem os relacionamentos entre países, que tá nessa jogada, né? Ó. É, como que a gente chama? Globalização. Porque com esses estilos, esses sistemas de produção, a gente às vezes precisa de juntar dinheiro, juntar forças com outros países para desenvolver os produtos complexos, as receitas complexas, para partilhar receitas, para encontrar melhores soluções. Os acontecimentos desse século foram essenciais para formular essa nova visão do ser humano. Merecem destaque as guerras mundiais, nazismo, a bomba atômica. Então a gente chega aqui em guerras mundiais, a bomba atômica, nazismo, todos personagens dessa engrenagem. Guerra Fria, igual citado, a corrida armamentista, o aumento das desigualdades sociais e degradação do meio ambiente. Desigualdade social e degradação do meio ambiente. Até que ponto a gente pode degradar o ambiente? Até que ponto o ser humano ele pode ser mais rico do que eu? Até que ponto um país ou um ser humano pode ter arma ou não? Até que ponto a gente precisa desenvolver tecnologia para estar superior a um outro país, a um outro continente? Até que ponto a gente deve considerar as nossas diferenças e criticá-las e ir atrás de, de colocar de colocar essas diferenças à luz de fogos e mortes? Até que ponto a gente precisa vencer uma guerra de um jeito? A gente tem que entrar na guerra? Até que ponto a gente, né? Então tudo isso começa a entrar na técnica científica de apresentação e separação, né, da sobrevivência, né, social dos povos em continente e alianças. Alianças. Porque vou falar com vocês. Cara, Estados Unidos está lá, desenvolveu um motor. E aí ele percebe que
para ele desenvolver esse motor, ele vai precisar de, com mais escalas, ele vai precisar da ajuda. Então a felicidade fertilizou o ser humano para ele tentar se comunicar com outros seres humanos para que eles consigam entrar em acordos. Isso levou anos, guerras, intimidades, estreitamentos de relações, e tudo isso trouxe para nós todas essas versões de conquistas, né? Eu não vou dizer que é bom ou que é ruim. Eu vou dizer que uma é algo que alguém foi atrás e conseguiu, né? Um alguém juntou mais alguém e conseguiu. E aí essa relação é um estado da arte que hoje exerce em profissão para muitas pessoas, né? Muitas pessoas se formam hoje em relações públicas, digamos assim, e vão aprender outros idiomas e conversar. É... Bom, então a gente começa a ter um poder de ir e vir, né? Depois das revoluções marítimas, lá em 1446, se eu não me engano, 56, a gente começa a encontrar o Brasil, a gente começa a melhorar os comércios com a Índia, a encontrar novas rotas para a Índia, e a gente começa a mapear. E depois desse mapeamento, a gente começa a construir estradas, né? É, com a máquina, com o motor sendo conseguido e o alinhamento deles na utilização dos povos, começa-se a pensar e a construir trens, motor a parte que funciona a vapor, para transportar mercadorias e facilitar o acesso de produtos, de minérios, isso e aquilo, para construir mais motores. Toda essa produção, toda essa mineralização trouxe poderes aos seres humanos, fertilizou os seres humanos, agradou muitas pessoas a se alimentarem de novas paisagens, a poderem se deslocarem e conhecerem outras culturas e rirem juntos quando permitido, né? Quando isso fosse dado como um bem, como uma segurança. E isso foi sendo estreitado até que o ser humano conseguiu criar o automóvel e as estradas, e aí melhorar esses caminhos, né, que até então eram dificultosos com cavalos. Era só pessoas muito formadas, muito relacionadas a cavalos que conseguiam viajar a cavalos. Para cuidar do cavalo e da viagem e de toda essa operação física. E depois de tudo isso, a gente tem a construção de aeronaves, e que tanto serviu para a guerra quanto para possibilitar que governadores ou agentes públicos, né, ou o que a gente chama hoje de relações públicas internacionais, relações internacionais, conseguiram representar o nosso país em um outro continente, estreitar relações e fazerem negociações a partir de apresentações de amostras e utilizando as matemáticas como base para relacionar valores e produtos e serviços, né? Tudo isso aconteceu em algumas proporções em todos esses eventos de deslocamentos, né, dos seres humanos. O que eu quero dizer é que a introdução de culturas começou a dar novas perspectivas, a trazer novos olhares, até mesmo para as educações e possibilitações que isso continuasse acontecendo.
Não é à toa que os pais começaram a desenvolver melhores as escolas, principalmente as escolas que alfabetizavam as pessoas, que investiam em imprensas e que possibilitavam as pessoas a aprenderem idiomas novos para continuarem estreitando essas relações com o mundo, né? E aí você tem esses estreitamentos, né? Nós temos toda essa diversão, digamos assim, com o investimento à ciência, à educação, e isso veio aumentando. Por quê? Porque queriam expandir todo esse sistema de produção e eficientemente modular o Brasil, modular o mundo, modular os seres humanos com as operações técnicas e precisas que começaram a nascer dessa utilização eh, produtiva até mesmo para a educação. Então, até mesmo a educação ela entra nesse sistema de produção. Educação, né? Ela também faz parte dessa desse sistema de produção que está, né, que integra para nós o raciocínio da filosofia contemporânea. Para quem achava que a gente não ia achar esse escondidinho de gene, né, na genealogia da nossa história, competitiva, moderna, né, dessa filosofia moderna que é competitiva, a partir do capitalismo, enganou. A gente encontrou. E a educação que a gente tem hoje, ela é base tecnológica de uma competição que esconde o gene da competição. Mas nós não temos amigos estudantes. Nós temos competidores. E eu sei que você sabe, já sabia disso, porém você é obrigado a esconder, porque você vira e fala automaticamente no seu impulso doméstico do sistema nervoso. Me dá isso, me dá aquilo. Obrigado. Bom dia. Tudo. Tá tudo bem, não tem nada mal. Bom dia. Tá tudo bem. Ah, eu vim buscar isso, aquilo. Ah, quanto que é? Obrigado. Mas existe aí uma competição de forças ambientais que às vezes busca compaixão e amor ao próximo, tentando desenvolver uma harmonia, mas no fundo, a gente é descendente educadamente dessa competição. Então, é, até mesmo os nossos movimentos, eles têm ritmos de óperas, né, de com planos de fundos de escalas harmônicas que nós treinamos sobre as reações, de concertos, de peças que a gente treina em casa para edificar nossa comunicação com os povos, né? Os povos que são nativos de uma terra. E quem são esses povos nativos? São os índios? Não, são os profissionais de uma área. Eles são nativos ali, de certa forma, né? Não porque nasceram ali, mas porque se renasceram nesse trabalho. E aí eles vão ganhando familiaridade com o passar dos anos trabalhando naquela área. Então, perspectivas aí. Assim, a filosofia contemporânea reflete sobre muitas questões, sendo que a mais relevante é a crise do homem contemporâneo.
E aí vocês estão assistindo essa crise. Eu sou reflexo dessa crise. Nesse caso, as incertezas e as contradições tornam-se os montes dessa nova era contemporânea. Então, a crise do homem contemporâneo. Tan, 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 tan. Sou eu. É. Será que eu existo mesmo? Ah, será que eu preciso de saber de tudo isso, né? Isso aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar aprendendo sobre filosofia contemporânea, estudando esse trajeto aqui teórico. Vamos ver o que é a escola de Frankfurt, indústria cultural, características da filosofia contemporânea. E depois a gente vai tentar chegar no próximo vídeo aos principais filósofos contemporâneos. E aí sim a gente vai começar a conhecer esses personagens da filosofia contemporânea, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para todos vocês e fui!